Olá, boa noite. Boa noite às pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Um tchauzinho para quem está me acenando aí. Sou a professora Marta Esteves, muitos de vocês já me conhecem, outros não. E venho falando sobre o excesso de telas, os malefícios sobre que o excesso de telas tem causado na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E hoje eu trouxe aqui um assunto que na verdade é o conteúdo resumido, vamos dizer assim, de um livro que talvez seja o livro mais impactante a respeito da questão do excesso de telas, que é o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do francês Michel Desmourget. Inclusive eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês já já. Deixa eu só dar um alô para quem está entrando aqui. Sejam bem-vindos, minha querida Cris. O José Luiz, sejam bem-vindos. Pais que se interessam por esse assunto ou sabem que tem alguém que tem problema com essa questão do excesso de telas para os seus filhos, que quer saber um pouco mais. É isso aí, advogada Ana Cristina Rodrigues, A Fábrica de Cretinos Digitais. É assustador esse livro, eu costumo dizer que ele é assustador, já que eu vou falar sobre ele. Enquanto isso, quem quiser convidar alguém, né, para participar, para ouvir, eu tenho feito todo domingo, entre 19h30 até 15, 20h20, para não cansar muito. Cada domingo um tema falando sobre a questão do excesso de telas e de o que fazer para diminuir esse tempo de telas, tá bem? Hoje, boa noite. Vitoriano Campos, boa noite. Tem hora que a minha vista me trai aqui, mas tudo bem. Boa noite, Mário Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, então, para quem já me conhece, para quem tem acompanhado o meu trabalho, eu venho desde o final de 2021 e praticamente o ano de 2022 inteiro e esse, me dedicando a dois assuntos correlacionados e muito específicos. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Que é a questão do excesso de telas na vida das crianças e, consequentemente, o afastamento quase que total da questão do contato com a natureza. Deixa eu só já ler aqui o comentário da advogada Ana Cristina. Eu te conheci aqui no Instagram e limitei a tela ao final de cada. Que bom, fico feliz de saber. É muito importante esse retorno, né, que as pessoas... Boa noite, Neide. Boa noite, Alberto. É muito importante esse retorno, né? Que, de certa forma, de ouvir, muda um pouquinho a chavinha. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora, ela falou assim, o seu vídeo foi um divisor de águas na minha vida. Então, acho que é importante para mim esse retorno, né? Me alimenta para que eu possa trazer, inclusive, novos conteúdos, novos livros que eu estou lendo. Mas então, gente, só para a gente ir seguindo aqui, desde 2021, então, que eu comecei a me dedicar nesses dois aspectos. A questão do excesso de telas e a questão da ausência de natureza, que uma coisa está ligada à outra. Quanto mais tempo a criança fica frente às telas, menos ela tem contato com a natureza. Quanto menos conexão ela tem com a natureza, menos ela tem vontade de ter. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Menos ela tem vontade de ter, ela vai se afastando. Quanto mais aumenta um, mais diminui o outro. Quanto mais telas, menos contato com a natureza. Mas quando eu comecei a estudar, gente, sobre esse assunto, logo no começo uma amiga minha me recomendou a leitura desse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. Quando ela me falou, eu já na hora fiz uma pesquisa, entrei, achei interessante, comprei, chegou ali 2 dias, li, assim, muito, né, com muito ímpeto eu li o livro, porque ele é um livro realmente muito assustador, e postei um vídeo, fiz um videozinho sobre o livro. Esse vídeo teve foi o primeiro vídeo meu que viralizou, vamos dizer assim. Teve um acesso muito grande, as pessoas se interessaram muito, aí eu gravei outro e fui falando mais sobre aquilo. Então eu resolvi destrinchar o livro e trazer, assim, quais são as lições que esse livro traz. Então eu estou chamando esse nosso bate-papo aqui hoje de as lições do livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro teve um interesse muito grande, inclusive de pais, mas também de professores, de escolas, por conta do que o excesso de telas está fazendo com as nossas crianças.
Então, meu convite para vocês hoje, nessa meia hora, um pouco mais de meia hora, 40 minutos aqui, que vocês, junto comigo, que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo desse livro. Esse livro, eu costumo dizer, né, que ele tem 3 coisas que me chamam muito a atenção, logo de cara. Na capa dele, eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Então, 2 coisas estão bem aqui, estão na capa. O primeiro é o título, ele se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Gente, cretino é hoje, se a gente quiser ofender alguém, você pode chamar de cretino. Mas cretino é um termo que antigamente era usado para definir pessoas com acentuada deficiência mental. Era um estado patológico. Ah, tá bem, Rodrigo, no finalzinho aqui eu te passo algumas coisas, tá? Mas me lembra depois, tá bom? Gente, então só retomando aqui, fábrica de cretinos digitais. Antigamente quando se referia a uma pessoa que tinha deficiência intelectual, era dito que ela era cretino. Então eram 3 termos, cretino, imbecil e idiota. Hoje não se pode mais usar esses termos. Hoje a gente usa o termo PCD, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental. Então esse termo já hoje está totalmente fora de moda. Mas o autor trouxe este termo para reforçar bem o que está acontecendo com as nossas crianças. O segundo ponto também está na capa. Vocês estão vendo aqui que tem um verdinho, aqui meio verdinho, meio amarelinho. Vou ler para vocês o que está escrito aqui. Porque, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. O autor diz o seguinte, que então as nossas crianças, os nossos adolescentes, hoje estão ficando menos inteligentes que as gerações anteriores. E por que o autor fala isso, né? Ele usa aqui a expressão de que o excesso de telas, aí ele prova isso durante o livro, ele indica vários estudos. E o que ele fala que o excesso de telas está causando nas nossas crianças, ele chama de devastação cognitiva. Por isso, então, que ele justifica dizendo que eles estão menos inteligentes a cada geração, diminuindo, né, a inteligência, o quociente de inteligência, aquilo que mede a inteligência, a cada geração está diminuindo mais esse nível de inteligência ou esse quociente de inteligência. Então, eu falei que são 3 pontos do livro que me assustam muito. O primeiro, o título. Desculpa, gente. Primeiro ponto, o título, A Fábrica de Cretinos Digitais. O segundo ponto, a questão que está lá naquela bolinha, que as crianças estão menos inteligentes que os pais. E o terceiro ponto, que não está na capa, mas vou escrever aqui, vou pedir para quem está aqui me acompanhando escrever o nome do livro, por favor. Já estão colocando aí para vocês, tá bem? Mas é A Fábrica de Cretinos Digitais. Gláucia, a Paula que está aqui comigo, ela já está escrevendo o nome do autor e o nome do livro. E o terceiro ponto, gente, esse livro, ele foi escrito em 2019 e ele traz vários diagnósticos da quantidade de tempo absurdo, exorbitante, estratosférico, que ele fala, que as crianças se dedicam às telas para fins recreativos. Em 2019, o que significa isso? Foi escrito antes da pandemia. E nós todos sabemos que a pandemia piorou a questão do excesso do Gente, desculpa, mas estão me ligando e eu não sei falar para a pessoa que eu não posso atender, tá? Coisas da tecnologia. Continuando aqui, então, ele traz algumas questões, né? Ele fala da questão dessa devastação cognitiva. Por que ele fala isso, gente? Porque o excesso de tempos que as nossas crianças e adolescentes estão se dedicando às telas é muito para fins recreativos, ou seja, para que é que as nossas crianças estão usando tanto as telas? Para jogos, para aplicativos de mensagem, para redes sociais, para as famosas dancinhas da internet. Para vocês terem uma ideia, né, ele fez um paralelo assim de quantas horas que as crianças gastam. Um jovem de 18 anos, se ele for progredindo e a cada ano usando mais telas, quando ele fizer 18 anos, ele terá ficado correspondente a 30
anos letivos frente às telas para fins recreativos. É por isso então que ele fala de devastação cognitiva. É menos tempo de leitura, é menos tempo de estudo, é menos tempo de interação, de olho no olho, de convivência. Então tem toda essa questão muito séria que o autor traz. E também ele traz uma informação que pode ter aí algumas controvérsias, mas eu vou falar sobre ela. Ele traz 7 lições. E entre as 7 lições, a primeira que ele apresenta é 0 de telas até os 6 anos. Isso é a visão que esse autor traz, baseado em uma série de estudos. Nós temos uma outra orientação, que eu não vou entrar nela hoje, mas já adianto aqui, já vou dar spoiler, que domingo que vem eu vou trazer esse assunto, que nós vamos falar sobre o tempo recomendado de telas, que são outros órgãos que recomendam, mas esse autor fala de nada de telas até os 6 anos. E já ouvi de muitas pessoas, mas isso é um exagero, não dá. Quer dizer, tem toda uma questão por trás aí que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas por que ele fala isso? 0 de telas até os 6 anos. Quem é mãe sabe disso, quem é professora que está aqui me acompanhando sabe disso. As nossas crianças até os 6 anos, elas estão na primeira infância. É o período de desenvolvimento intelectual mais importante, onde há mais plasticidade cerebral, ou seja, onde a criança consegue absorver e aprender o maior número de coisas na vida dela. É dos 0 aos 6 anos que as crianças aprendem a falar, a andar, a interagir, a comer sozinho, a correr, a controlar suas necessidades, conhecer e controlar os seus movimentos. Ela aprende a andar, a correr, ela aprende a controlar, inclusive, a conhecer o mundo. E as telas não auxiliam de forma alguma nessas tarefas tão importantes que elas estão aprendendo. Nessa fase, a criança precisa, como eu falei agora há pouco, do olho no olho, do carinho, da atenção, da convivência, do encorajamento, da interação, dos experimentos. Ele precisa menos ou não precisa de Cartoon Network, de Disney Plus, de, enfim, Galinha Pintadinha e de tantos outros que a gente coloca para as nossas crianças assistir e deixa que elas fiquem horas e horas e horas à frente das telas. Nós estamos diante, é um outro livro que eu não vou também entrar no mérito, mas só para citar, nós estamos diante das primeiras gerações que estão crescendo sentadas. É muito sério isso, quando você fala que gerações e gerações estão crescendo sentadas, ou seja, sem movimento, ou seja, por que estão sentadas? Porque estão frente às telas. Então isso é muito sério, é por isso que eu trago essas questões aqui para dividir com vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa prática, seja como mãe, seja como avó, seja como professora, enfim, que a gente possa entender. Eu acho que um papel mais importante que meu aqui nesse momento é ajudar mais pessoas a se conscientizar sobre os riscos que a gente está vendo com excesso de telas para nossas crianças. Sim, Ana Cristina, e as nossas crianças estão com problema de vista. Eu vou falar agora de 5 problemas mais agravados com o excesso de telas. O primeiro deles, e esse é muito dolorido, eu acho muito dolorido isso. Quanto mais tempo de telas, quanto mais tempo a criança passa em frente às telas, menos ela desenvolve a sua linguagem oral e a sua linguagem escrita. Ou seja, as crianças deixam de falar. No livro ele traz a quantidade de palavras por dia que a criança deixa de falar se ela ficar horas frente às telas. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante quando no final da pandemia, quando a pandemia começou, as crianças começaram a poder voltar para as escolas, a gente sabia de histórias que muitas crianças voltaram para a escola sem falar. Crianças de 3, 4 anos não falavam. Ou crianças que quando saíram sabiam falar e voltaram sem falar. Porque ficaram muito tempo em casa, muito à frente do celular, muito sem interação. Ou seja, foram para a escola com 3, 4 anos e não sabiam falar. Porque como é que a criança aprende a falar? Simples assim, falando. E com tanto tempo de tela, essa questão de diálogo, de fala, tanto de linguagem oral quanto de linguagem escrita, não existe. Então, o primeiro ponto afetado é a questão da linguagem. O segundo ponto é quanto mais tempo de telas, mais o seu sono
é afetado. E aí, gente, vamos voltar lá para o título do livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, ou seja, de pessoas que estão com desenvolvimento intelectual afetado, impactado pelo excesso de telas. Por quê? Um dos motivos é o estrago que o excesso de telas faz no sono. Ter sono de qualidade e em horas suficientes, principalmente para as nossas crianças, é fundamental para o aprendizado. Então, se ela não dorme, se ela fica vara a noite jogando, ou se fica até muito tarde, depois não consegue dormir com aquela quantidade de estímulos, então o sono está sendo muito prejudicado e faz muito estrago no desenvolvimento intelectual. Um terceiro ponto é o sedentarismo, que está levando as nossas crianças, os nossos jovens à obesidade. O Brasil já é o país que mais aumentou o número de obesos nos últimos tempos aí, de jovens obesos, muito em função das telas, porque fica frente às telas e não se exercita. Deixa eu só ler o comentário da Dora, porque eu tenho medo de não ler agora e depois eu perder o comentário. Sou mãe, tenho um filho de 9 anos e permito o tablet só no final de semana. Mas já fico preocupada, porque aí fica de 4 a 5 horas por dia. É realmente, mãe, assim, legal você ter limitado só final de semana para a idade dele. Semana que vem eu vou trazer a questão do tempo de telas, mas já vou dar uma adiantada aqui. Seria no máximo 2 horas por dia. Com supervisão, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar o porquê da necessidade da supervisão. Então vamos voltar aqui. Já falei da linguagem oral escrita, já falei do sono, já falei do sedentarismo. Sedentarismo que leva à obesidade, que leva a uma série de outros problemas físicos, tá? E aí agora há pouco a Ana Cristina comentou do problema de visão. Tudo isso também, os problemas físicos concentrados todos nessa questão aí por conta do excesso de telas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, a questão do excesso de telas, ele causa um super desenvolvimento da visão e da audição, porque eles, por conta de procurar na tela e de estar conectado na questão auditiva por causa do excesso de estímulos, mas em detrimento dos outros órgãos do sentido, né? Do olfato, não dá para sentir cheiro pelas telas, do paladar, que muitas crianças comem em frente às telas, elas não comem, elas engolem, inclusive na hora do almoço, da refeição, que a gente também vai ver sobre isso, e do tato, né? O tato que elas estão usando é só pro touch, não tem contato com a natureza, não tem contato com grama, com terra, com pedra, com árvore, então vai empobrecendo os órgãos do sentido, tanto o tato, quanto o olfato, quanto o paladar, fica só a audição e a visão, e aí prejudica a visão, obviamente, de tanto usar, de tanto tempo fica nas telas que a visão começa a ser prejudicada. Vamos continuar então, né? Já falei da questão da linguagem, já falei da questão do sono, do sedentarismo. Um quarto ponto, quanto mais tempo as crianças ficam frente às telas, menor é a sua interação humana, e isso é muito grave. O que a gente está vendo de jovens, de adolescentes que não se relacionam com ninguém, nem mesmo entre eles, porque eles ficam tanto tempo frente às telas, às vezes até se relacionando frente às telas, que depois na hora do olho no olho não consegue. Gente, sabe por quê? Vida real dá trabalho, né? Vida virtual, você não gosta, você apaga, você exclui comentários, você deleta, agora tem o termo novo, né, que você cancela. Na vida real não dá, você tem que conviver, você tem que negociar, você tem que trocar, você tem que ceder. É por isso que a questão da interação humana, a falta de estabelecimento de interação humana está tão prejudicada, está cada vez mais prejudicado, porque é melhor para eles, né? Mais fácil na vida virtual, que dá menos trabalho. E por último, que é o motivo do livro, é o motivo dessa live, quanto mais tempo de telas, menor é o seu poder de concentração em uma verdadeira devastação cognitiva. Ele traz de novo aí a questão da devastação cognitiva, desse estrago. Legal, Mércia, obrigada por compartilhar. Muito bom, fico muito feliz. E aí, como eu falei, 5 pontos que ele faz dos estragos, e ele traz 7 regras. Porque também, gente, se eu vir aqui e falar pra vocês um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim, e não trouxer nada de positivo, nada de bom, nada de esperança, não dá. Então o autor traz 7 lições, 7 regras recomendadas aos pais. A primeira delas, que é a questão dos 7 anos, dos 6 anos, até os 6 anos nada de telas. E aí, mãe,
Não me apedrejem, já vou falar, porque eu sei que não é fácil. Hoje eu recebi mães dizendo que mãe que tem filho de um ano e meio, não tem com quem deixa frente às telas. E que não tem a quem recorrer, não tem rede de apoio. Aí eu pergunto, né? Mas quando não existia celular, sempre existiu o problema. A gente sempre teve problema. Na minha mãe, eu sou a sétima filha de 8. Não tinha celular na minha época, claro. Então, minha mãe deu o jeito, trabalhava, deu outra forma para se virar. Então, hoje, assim, o que a gente escuta de mães falando, se eu faço isso porque eu não tenho outra, ou eu não tenho creche, meu filho não está na creche, eu não tenho rede de apoio. Eu não vou entrar no mérito da questão dos problemas particulares. A questão é dizer que dá as telas para crianças até 2 anos, porque não tem outra solução, eu acho bastante complicado, mas também respeito, enfim, bom, não vamos entrar no mérito da questão, da discussão. Apareceu aqui para mim que tem alguém querendo entrar no vídeo, entrar ao vivo, confirma se é isso mesmo, porque às vezes a gente clica sem querer, eu já fiz isso, por isso que eu pergunto. Se for mesmo, na hora que eu estiver terminando aqui eu te chamo, tá bem? Então, voltando aos pontos do livro, ele fala em 0 de telas até os 6 anos. E a partir dos 6 anos, de 30 minutos a 1 hora por dia. Aí ele fala, gente, quarto sem telas digitais. É isso aí, Maria Luísa. Dá um livro, dá um brinquedo, senta no chão. Outro dia uma mãe mandou uma mensagem, eu achei muito engraçado. Que ela estava, né, tentando tirar o tempo de telas do seu filho. E, Edna, o livro, eu já escrevi aqui, é A Fábrica de Cretinos Digitais, tá bem? Mas eu vou pedir para escreverem de novo aqui para você anotar aí. Mas eu tô falando sobre o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, mas só para eu não perder. Uma mãe me mandou mensagem e falou assim, eu tô tentando tirar o tempo de tela do meu filho e na hora do almoço, eu tava fazendo almoço e ele me chamou. Mãe, vem brincar, mãe, vem brincar, mãe, vem brincar. Ela disse que ele olhou para as panelas, ou eu faço comida, ou eu dou o celular para ele, ou eu sento no chão com ele, e ela fez isso, sentou no chão com o menino, depois ela pediu uma marmita, eu achei muito engraçado a solução que ela deu. Claro, gente, cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada situação é uma situação. Mas assim, no geral, é que a gente tem que, pelo menos, ter a consciência disso que eu estou falando aqui. Fiz uma parede de lousa no quarto, olha que maravilhoso, dava giz, na mão deles com 2 anos, uma maravilha, desperta a criatividade. E outra coisa, aproveitando o comentário da Maria Luísa, dá giz na mão da criança, dá massinha, dá tinta. Gente, deixa se sujar, a infância é muito curta, a infância passa muito rápido. Para que a gente quer uma casa tão limpa, uma casa tão organizada, uma casa tão bonita, se às vezes a criança não tem liberdade dentro de casa? Eu já vi casas maravilhosas de a criança não poder, né, dar um passo. E em compensação já vi casas também viradas do avesso, inclusive a minha fica quando as crianças vão em casa, porque eu deixo brincar, eu deixo eles serem crianças. A criança precisa ser criança. A mãe tá falando aqui com muita propriedade. Uma maravilha, desperta a criatividade. Mas vamos voltar para o livro, para 7 lições. Primeiro, 0 de telas até os 6 anos, e a partir dos 6, de 30 minutos até 1 hora. Quarto sem telas digitais. Aí o quarto sem telas digitais é por vários motivos. Primeiro, porque eles podem acessar conteúdos inadequados, já que eu falo sobre eles. Segundo, porque eles podem ficar nas telas e ir para a escola. Toda a questão cognitiva já vai atrapalhada para a escola. Outra questão, nada de telas antes de dormir. Por quê? Porque atrapalha o sono, porque vamos imaginar que duas coisas podem acontecer. Ele pode virar a noite jogando e na manhã seguinte ir para a escola, principalmente adolescente, muito adolescente fazendo isso, assim, ó, de monte. Eu dei uma palestra para adolescentes, perguntei quantos faziam isso, mais de 70% levantou a mão dizendo que passa a noite jogando, ou boa parte das noites jogando, e toma um banho, toma um café e vai para a escola. Aprendeu o quê? Sabe Deus, né? Porque volto lá ao título do livro, Fábrica de Cretinos Digitais, devastação cognitiva. E também a questão do sono, que ele fala, recomenda nada de telas nos quartos, porque mesmo que ele não passe a noite jogando, se ele fica jogando até muito tarde, ou acessando rede social, ou conversando com alguém, é muito estímulo para o cérebro dele. E depois ele tenta ir dormir e não consegue, porque tá tanto... Já pensou uma criança que fica, um adolescente, menino de 10 anos, de 11, 12, que fica bombardeando lá com aqueles videogames violentos, com muita luz, com muita cor, com muito som? Como é que deita e dorme? Não sei, não consigo, nem sei jogar, mas...
é muito complicada a questão do sono. E uma outra recomendação que ele dá, a 7ª, mas eu vou recapitulá-las, uma coisa de cada vez. Gente, não dá mais vamos almoçar em família e, presta o celular aqui, todo mundo na mesa, olhando só para a tela e não olhando um no olho do olho. Então, Maria Luísa perguntou, quando você fala de telas, inclui TV ou só celular? Inclui TV, Maria Luísa, inclui. É claro, desculpa Maria Luísa, eu não vi sua pergunta, ainda bem que a Paula tá aqui, que ela viu. É claro que hoje mesmo a mãe falou assim pra mim, mas eu criei meus filhos assistindo a Xuxa e tá todo mundo bem, todo mundo inteligente. Falei, que bom. Mas não compare o que era a televisão na época, na minha época, eu sou mais velha que maioria. Não compare o que era a televisão do que o que é o celular hoje, gente. Porque a televisão geralmente era uma por casa, você tinha aquela programação, se você não assistisse o desenho naquela hora, você não ia assistir em outro horário. Olha a mobilidade que o celular nos deu. Para cada criança ter o seu, cada um leva para onde quiser. Então a mobilidade é muito maior. Mas então, só respondendo a sua pergunta, é telas de um modo geral, tá? Claro que a televisão tem menos mobilidade, você não leva a televisão para onde você vai, mas é telas de um modo geral. Os autores todos falam em telas, tablet, smartphones, que são celulares, notebooks, televisores, videogames, enfim, telas, tá bom? Mas voltando à 7ª regra, né? Uma coisa de cada vez, porque nada de telas durante as refeições, nada de tela em passeios, nada de telas em momentos de descontração em família, nada de telas em momentos de passeios ao ar livre. Eu fiz um vídeo esses dias comentando uma viagem que eu fiz em novembro, um lugar super bonito, a gente só estava em adulto, só os adultos estavam maravilhados com o lugar, com as coisas que a gente estava vindo, assim, de jovenzinho, adolescente e criança, com a cara enterrada nas telas. Quer dizer, não se encantam com nada, seja na questão da natureza, seja a questão, era um parque, né, feito pela mão do homem, mas muito bonito. Não tinha, as crianças, muitas não estavam prestando atenção. E assim, sabe o que eu tô percebendo? Isso é uma coisa que tá meio automática, as pessoas estão fazendo e não estão percebendo que as crianças estão perdendo até um pouco da humanidade delas em função desse excesso de telas. Então, vou recapitular com vocês aqui as 7 regras que o autor define, né? Nada de telas até os 6 anos e a partir dos 6 anos, 30 minutos a 1 hora. Primeira regra, segunda regra. Terceira regra, nada de telas nos quartos. Quarta regra, atenção aos conteúdos inadequados, que eu já vou falar sobre eles. Quinta regra, nada de telas antes de ir para a escola. Sexta regra, nada de telas antes de ir dormir. 7ª regra e última, uma coisa de cada vez. Então, hora de refeição, é hora de olho no olho, é hora de troca, é hora de como é que fala? De solidariedade, de socialização, é hora de conversa, é hora de troca, não é hora de cada um na sua tela. Mesma coisa na hora de passeio. Quer ver um momento que a gente percebe que pode ter muita troca e essa troca está muito precarizada? Ir e vir para a escola. Seja, uma grande maioria leva os filhos de carro para a escola, ou quem vai a pé também. Mas pensa bem você no seu trajeto da sua casa para a sua escola, pode durar meia hora, 15 minutos, 20 minutos, o seu filho vai ali. Além da questão que vai atrapalhar o que ele vai estudar na escola, mas é um momento que vocês podem estar trocando. O que você fez na escola hoje, filho? Geralmente eles não respondem. Como é que foi seu dia hoje? Foi legal. Inverte, começa a fazer outro tipo de pergunta, ou pede para ele contar o que ele mais gostou, que música que ele cantou, enfim. Não tem o livro de receita pronto aqui para falar para vocês, mas aproveitem, gente, esses momentos junto com as crianças. De novo, né? Vou dizer, a infância é muito curta e ela passa muito rápido. Eu gosto muito de dizer isso. Na verdade, eu não gosto, não. Eu preferia não ter que dizer, mas eu falo, né? A infância, quem tem bebê recém-nascido em casa, ele só vai ser recém-nascido por 28 dias. A partir do 29º, ele já não é mais recém-nascido, ele já virou um bebê. E só é bebê até os 2 anos. Esses dias eu falei para uma amiga minha que a filha ia fazer 2 anos. 2 dias depois, ela falou, quer dizer que eu não vou mais ter bebê? Eu falei, não. A menos que você tenha outro, o seu bebê deixa de ser bebê no dia que ele completa 2 anos.
E criança só até os 12, gente. Se os filhos de vocês, se os nossos filhos, os nossos netos viverem 100 anos, como hoje é possível, com uma certa qualidade de vida, a medicina está avançando e vai garantir cada vez mais o aumento, né, da expectativa de vida, 12 anos a infância. Quando eu era menina, eu lembro que eles falavam de expectativa de vida de 40 e poucos anos. Na década de 70 a expectativa de vida era de 40 anos, 40, 50. Foi aumentando, hoje é quase 80. Pode chegar a 100 em breve. Só 12 anos a infância vai durar. Eu sei que tem pai e mãe que se impacta muito quando eu falo isso, por isso que eu acho que é importante sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso. Mas, agora há pouco, quando eu falei do nada de telas nos quartos, tem um motivo para falar de nada de telas nos quartos. Atrapalha o sono, uma série de coisas, mas muitos pais se iludem e acham que os filhos estão seguros nos quartos quando vão dormir. Eu brinco, né? Pai, você que está aí na sua casa, pode estar na sala da tua casa, esperando o horário do programa de domingo, e seu filho já está no quarto, você fala, ele já está lá, vai descansar. Ele pode estar acessando conteúdos de arrepiar os cabelos, se você não tem controle parental, se você não sabe o que ele acessa, se ele tem liberdade no quarto dele para acessar o que ele bem quiser. Aí nós estamos falando de jogos violentos, os chats por conta dos jogos, existem muito, a grande maioria dos jogos, que eles conversam com as pessoas. E, gente, o anonimato da internet permite coisas muito pesadas para a idade dos seus filhos. E eles não têm maturidade, muitas vezes, para diferenciar, para saber que aquilo ali é perigoso. Ou não tem maturidade para entender que é perigoso, ou também acha que pode enfrentar. Eles não têm o córtex pré-frontal desenvolvido, que é aquilo que dá um pouco mais de cautela, um pouco mais de, né, peraí, eu não posso ir por esse lado. Não, eles não têm desenvolvido, só vai desenvolver depois dos 20. Então, quem tem um filho em casa com 12 anos e acha que ele está no quarto, que ele está seguro, ele pode não estar. Pode estar acessando chats, jogos violentos, chats, conversando com adultos, conversando com pedófilos, conversando com abusadores online. Tem a questão da pornografia, da pedofilia, né? Ontem, sexta-feira, escutei o relato de uma pessoa que uma menina de 6 anos estava seguindo as orientações de uma pessoa fazendo videozinhos, né? Praticamente sem roupa pela internet. 6 anos. Como é que fica uma questão para a cabeça dessa criança depois, quando descobriram tudo? Então, muito sério tudo isso. Eu não quero criar pânico. O que eu gostaria é que vocês tivessem consciência de o que é que as crianças estão acessando. Por que precisa acessar no quarto fechado? O que o seu filho está vendo lá no quarto, ele tem que poder ver na frente de vocês. Então, tem essa questão aí muito perigosa. Por isso que o autor, né, o autor aqui, o francês Michel Desmourget, recomenda não tenha telas nos quartos. Hoje, quando mãe me pergunta assim, meu filho tem 6 anos, 7 anos, fica com o celular umas 2 horas por dia, devo proibir? Falou, não é questão de proibir, vamos, né, analisar, cada caso é um caso. Mas aí eu sempre pergunto, ele tem computador no quarto? Ela falou, não. Eu falei, então não deixe, porque filho não compra celular para pôr no quarto, não compra computador para pôr no quarto, não monta aquelas mega estações para pôr no quarto, não são eles que compram. Por isso que eu falo, pai e mãe tem que ter muita consciência dos riscos que ele pode estar trazendo para dentro da casa dele quando ele resolve montar uma mega super estrutura no quarto. E isso com a pandemia piorou muito. Muitos pais achavam que para ter segurança era melhor deixar os filhos em casa com uma super estrutura de internet, e aconteceu muita coisa ruim. Outra coisa que eles estão, né, sujeitos nos quartos, as deepfakes, as fake news, né? Ou tanto como divulgador ou quanto vítima. Deepfake, o que é deepfake? Né? Não sei se todos já ouviram falar, mas, por exemplo, vocês podem estar me vendo no vídeo, vocês estão me vendo e ouvindo a minha voz, certo? Sou eu, posso garantir para vocês que sou eu, a Marta Maria, a professora Marta Esteves, que está aqui. Com a deepfake, ou seja, feito pela inteligência artificial, pode não ser eu que estou falando
alguém que está usando a minha voz e a minha imagem não ser eu. Isso é possível com a inteligência artificial. Sua filha pode estar no quarto dela achando que está conversando com uma amiga, trocando confidências, de repente trocando nudes, ou com o namorado. Mas não sei se é um abusador, se é uma pessoa, né, com más intenções e que... Bom, enfim, gente, os perigos são os piores possíveis e imagináveis. E por último, quero falar do último perigo que eles estão, né, sujeitos na internet, que é a questão dos desafios da internet, que já levou, infelizmente, tantos jovens nossos à morte. Não necessariamente por desejar morrer, mas por cumprir desafios, cumprir tarefas de desafios e não conseguir se salvar. Então, assim, os mais variados possíveis, seja com fio de celular, seja com remédio, seja com, bom, enfim, com subir e descer e fazer coisas que não estão prontos para isso. Então, resumindo e chegando já à conclusão, pessoal, pai e mãe, prestem atenção, cuidem, abram o olho. O meu objetivo aqui é fazer com que mais pais se conscientizem de que eles podem estar enfrentando. E outra coisa, gente, se a criança, se o seu filho não tem um bom relacionamento com você, não é que não confia em você, mas de repente é mais retraído, não tem mais, justamente por conta da internet, por conta de não ter tanto essa questão, né, desse aconchego com os pais, porque se isolou, eles podem estar sofrendo problemas e não querer contar. Então, por isso que é tão preocupante e tão necessário, pai e mãe, você tomar as rédeas do que está acontecendo dentro da tua casa. É por isso que eu insisto e trago esse conteúdo hoje. A semana que vem eu quero falar sobre o tempo de telas. Também já quero dar uma tranquilizada, né? Quem acha assim, mas até 6 anos é muito? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala outra coisa. Ela é, vamos dizer, né, que na linguagem mais popular, ela alivia um pouco. Então não é para tanta gente ficar assim preocupada, apavorada, mas nós temos que tomar muito cuidado. A Suzana, oi Suzana, que bom que você está aqui. Todos os tipos de telas fazem mal para o desenvolvimento das crianças e dos adultos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem, do Rodrigo. A armadilha e o perigo dos vídeos no YouTube. Ai, meu Deus. Dá vontade de chorar. Deixa eu ler o seu comentário inteiro. A armadilha e o perigo dos vídeos no YouTube que sugerem aos pais para deixar os filhos como se fossem relaxantes e induzissem ao sono. Pensei nisso agora. Os pais procurando uma solução para auxiliar. Sério. Para a criança dormir, mas acabam inserindo na mente algo muito diferente. O vício nas telas desde a tenra idade. Na verdade, não estão ajudando os filhos, eles estão causando a devastação cognitiva. Vou ler o comentário do Alberto, que acredito que seria um tanto complexo mudar essas regras devido ao avanço e à rapidez da tecnologia. Na verdade, gente, nem estava pensando em falar sobre isso hoje, eu queria falar mais sobre o livro mesmo, apesar de que o próprio autor também traz isso. Não se trata, gente, de negar a tecnologia. Não se trata de tecnofobia. Só para eu fazer uma experiência com vocês, quem puder aqui, eu sou de Campos do Jordão, mas hoje eu estou em São José dos Campos, estado de São Paulo, as duas cidades do estado de São Paulo. Dá uma palavrinha para mim, em que lugares vocês estão? Quem está no estado de São Paulo, que cidade está? Ou quem está fora do estado de São Paulo? Só para eu fazer uma provocação aqui e falar sobre isso que o Alberto comentou aqui. Quem que pode comentar comigo aqui? Está em qual cidade? Eu não sei se eu vou para cima ou se eu vou para baixo aqui, gente. Vocês me ajudam? Para cima ou para baixo? Para cima. Assim? Isso. Chegou? Mas eu... Enquanto ninguém manda aqui, vocês já viram? Tem gente mandando. Tem gente mandando. São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, Jacareí, São Paulo, Americana, São Paulo. Bastante gente do interior de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, Caraguá, vizinho aqui, Jacareí, vizinho aqui. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Ibiraté. Boa Vista, Barra Mansa. Rio de Janeiro, Boa Vista? Boa Vista. Tem gente lá do norte, que legal, muito Sertãozinho. bom. Sertãozinho, estado de São Paulo, legal, bastante gente. Por que eu tô falando? Gente, olha a maravilha da tecnologia, domingo, faz 40 minutos que eu tô falando, exatos 40 minutos, em torno de 25 a 30 pessoas aqui acompanhando, bastante gente
interagindo comigo. Olha a maravilha que a tecnologia é. A tecnologia é maravilhosa, gente. Nós nunca mais vamos viver sem tecnologia. A menos que dê um bug, que aconteça alguma coisa aí, nós vamos viver da tecnologia, com a tecnologia. O que eu falo? Adequar a tecnologia para a idade da criança. Uma criança de 6 anos com celular na mão, para quê? Celular é ferramenta de trabalho. Celular não é brinquedo. É disso que eu falo. É adequar, gente. Adequar a idade, adequar o uso à idade e ao tempo de tela, porque o que é que está acontecendo com o excesso de tempo de tela? Está deixando as crianças menos inteligentes. Então, assim, mãe, você está me escutando aí, nossa, meu filho, estou desesperado, meu filho está muito tempo na tela. Você já tentou conversar com ele? Se você já tentou, tenta de novo agora e fala para ele, filho, sabe de uma coisa? Você está ficando menos inteligente? Você quer isso para sua vida? Garanto para você que eles já vão começar a pensar, não quero isso para minha vida. Não é isso que eu quero, eu não quero ficar menos inteligente. Eu quero ficar cada vez mais inteligente. Como? Se eles não leem, de um modo geral, estou generalizando, mas não leem, não sentam para estudar. Eu já vi criança fazer tarefa em 3 minutos, tarefa escolar, para ficar mais tempo no celular. Então, essas questões precisam ser discutidas. Eu vou ler aqui 2 comentários para a gente já ir encerrando. Suzana, os pais deveriam ser penalizados pela imprudência na educação dos filhos. Ademais, o exemplo arrasta, mais livros e menos telas. É isso aí. Quer ver? Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, né? Faz de conta que eu peguei um celular emprestado aqui. Faz de conta que eu sou uma mãe. Eu tô aqui na minha rede social vendo o maior babado aqui. Fico, filhinha, sai do celular, filhinha. Nossa, que babado que eu tô vendo aqui. Filhinha, você já ficou muitas horas no TikTok. Nossa, que negócio. Gente, exemplo vale mais que 1000 palavras, não adianta. Nós, adultos, todos estamos ficando tempo demais frente às telas de maneira recreativa. O Brasil é o número 1 em acesso de redes sociais e de aplicativos de mensagem para fins recreativos. Sabe quantas horas? Isso é uma pesquisa, tá? Um aplicativo que se chama N. É um aplicativo que fez uma pesquisa. 5 horas e meia por dia nós adultos ficamos. É claro, é uma média, mas o Brasil é o país que mais fica tempo nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Aqui, vou só pegar um comentário aqui que o Alberto fez, né? Culturas, fantoches, crenças e culturas brasileiras. Talvez eu tenha perdido quando você fez o comentário inicial, então agora, né, não estou conseguindo achar, assim, entender muito, mas o que eu quero dizer a respeito disso, que nós somos, né, fantoches, muitas vezes na mão de outros povos, de outras culturas. Tem um videozinho meu que teve muito acesso. Eu introduzi no meio da minha fala uma fala do dono, do criador, do CEO do TikTok. Um chinês, né? Aí eles perguntam para ele, você tem filhos? Ele tem. Qual a idade? Ele fala lá, 8, enfim, não lembro. Seus filhos têm TikTok? Ele dá um pulo da cadeira, do jeito que eu fiz aqui, ele... Não tem. Então, por que é que nós deixamos correr frouxo, vamos dizer assim? Tá bom? Pais queridos, mães queridas, se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente vai se despedindo por aqui. No próximo domingo vou falar sobre o tempo de telas. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês, não se desespere, tá? Então, se precisar de alguma coisa, pode me mandar uma mensagem em particular. Dá trabalho. Seu filho está viciado em telas? Dá trabalho. Não vai ser amanhã que você vai resolver. E nem adianta chegar lá agora quebrando tudo, arrancando o fio, não adianta. É conversa, é olho no olho, é tempo, dedicação, estudo, acompanhar, entender, saber, pelo menos tentar entender o que é que está acontecendo na questão cerebral, por que é que ele está viciado, por que é que ele gosta tanto, o que dá para substituir. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, sim, para ir diminuindo. Ó, deixa eu ver aqui. Minha filha tem 3 anos e nunca usou o tablet e assiste TV um pouco. Mas ela não fica muito tempo, começa a assistir e depois sai. Perfeito, mãe. Tem uma mãe aqui falando que tem um filho de 12 anos e que tem vício de celular. Tá passando no psicólogo. Tá. Deixa eu só ler mais um comentário aqui. Leonardo, obrigado. O Leonardo sempre acompanhando a gente, meu parceirão de trabalho, de tempos atrás. O livro Geração do Quarto, professor Hugo, é muito bom. Não conheço, Alex. Muito obrigado pela indicação. Eu já vou anotar aqui, já vou provavelmente entrar agora na Amazon e vou comprar. Mãe de 12 anos, né? Mãe do garoto de 12 anos.
Se você quiser depois me mandar uma mensagem, a gente pode conversar um pouquinho. Mas assim, se você já tomou providência de já estar no psicólogo, talvez a coisa já esteja um pouco mais, né, patológica, e importantíssima essa intervenção. Tem que ter uma intervenção. Seja você, olho no olho. Se achar que não consegue, tem mesmo que ter ajuda de psicólogo, de professor, quem quer que seja. O que é importante é este primeiro passo. Mãe, vamos nos conscientizar. Pai, vamos nos conscientizar. Professores, vamos nos conscientizar. Não pode ser do jeito que tá. A gente precisa sair do automático. Ah, mas todo mundo usa, que eu escuto muito isso. Todo mundo usa. Você anota o nominho do livro, por favor? Tá. O Rodrigo também falou que não esquece de mim. Eu já marquei o nome dele. Tá bom. A gente vai mandar o artigo. O Rodrigo, eu vou mandar pra você e depois, se você precisar, pode... Você falou que não conseguiu me chamar? Estranho. Depois a gente olha. Mas eu vou olhar. De qualquer maneira, sempre quando fica lá na solicitação, eu entro, respondo. Gente, precisando de mim, me manda uma mensagem. A minha amiga Neide tá aqui. Obrigada, Neide. Olha, a Mércia da Paraíba. Que legal, Mércia. Estamos lá no Nordeste. Estávamos no Norte, agora estamos no Nordeste. Fico muito feliz. Pessoal, vocês não querem ir embora, eu vou continuar falando. Eu adoro falar, eu sou professora, faz 40 anos que eu dou aula, falo, só vou fazer isso pela internet, né? Agora que com a pandemia. A Suzana falou, obrigado pela aula maravilhosa. Obrigada, Suzana. A Simone faz um excelente trabalho, obrigada. Val Garcia, estou gostando muito da sua fala, parabéns. Que legal. Ah, a Val, minha amiga. A Val é a Val, minha amiga de escritora de livro? Será que é a Val que escreveu o livro junto comigo? Escrevi um capítulo de um livro chamado... Gestora, ela é gestora. Ela mesma. Eu escrevi um capítulo de um livro chamado, de um projeto... Pega ali pra mim, só pra eu mostrar aqui, faz favor, na gaveta. Chamado Além da Lousa. E aí são 29, na verdade, professores, educadores, gestores, que falam sobre a questão, né, educacional, além da lousa, fora da sala de aula. E eu falo sobre essa questão do vício das telas. Obrigada, Paulinha. O livro é esse aqui, olha, tá? Além da lousa. Eu acho que é a Val Garcia que falou aí, ela é uma das autoras junto comigo. Que legal, Val, que bom que você tá aqui. Pessoal, podemos nos despedir? Sim, 47 minutos, que legal. Era para durar meia hora. Podemos falar tchau? Pessoal, tem umas pessoas que entraram aqui, dá a entender que queriam participar ao vivo, mas eu fico na dúvida. Então, quando for assim, fala, eu quero entrar na sua live junto para conversar com você. Tá bom? Deixa eu ver se mais ninguém... Ah, legal, Ana. Te conheci hoje por conta de um vídeo que a escola da minha filha postou no grupo. Amei e vim te procurar. Legal, fico muito feliz, Ana. Fico muito feliz mesmo. Gente, pra vocês terem uma ideia, ó, enquanto vocês não vão embora, eu continuo aqui. A minha amiga Nilde Pola. Que legal, adorei te ver, Nilde. Ana Neves, que falou do vídeo. Eu fiz um videozinho, acho que foi em abril, né? Aquele vídeo nosso, do triângulo. 8 milhões de acessos, de visualizações. Então, sabe o que eu falo? Isso é desespero de causa. Porque tem muita gente preocupada com isso. É um vídeo muito simples. Enquanto vocês não vão embora, eu vou falando. Eu falo o seguinte, que a criança que não tem o celular o tempo todo na sua mão, ela se sente entediada, ela brinca, cria, imagina uma brincadeira e vai brincar. Então, é um triângulo. Tédio, imaginação, brincadeira. Tédio, imaginação, brincadeira. A criança que está o tempo todo com o celular à sua disposição, tédio, brincadeira. Tédio, joguinho. Tédio, não imagina, não cria. Essa imaginação, essa criatividade vai fazer muita falta para o seu desenvolvimento cognitivo e vai fazer muita falta, é muito irônico isso que eu vou falar, para encerrar, vai fazer falta para ela no mercado futuro de trabalho, que é a grande maioria na área de tecnologia. Ela vai precisar ser criativa para o mercado digital. E a criatividade que a tecnologia está ajudando a matar, ela vai ser exigida no futuro e não vai ter. A Ana disse que foi esse mesmo. Legal, Ana. Ah, tá bom. Mas eu tenho outros lá, viu, Ana? Entra aí lá para você ver. Eu postei um essa semana falando sobre o tempo de telas também, já tá perto de 1 milhão, assim, foi 2 dias atrás, né? Quarta-feira, muita visualização mesmo. Por isso que eu já falei, vamos fazer a nossa próxima live falando sobre o tempo de telas. Beijo, gente, boa noite.